Irmãos, abra a palavra de Deus na carta de Pedro, a sua primeira carta, por favor, dos versos 11 e 12 somente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 11 e 12. Queria sua atenção pelos próximos 20 minutos, porque Deus vai falar conosco agora. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, pois fazem guerra contra a alma. Mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, porque foi o Senhor quem nos chamou a essa peregrinação. É o Senhor quem nos sustenta nela. E é o Senhor quem nos faz crescer na graça e no conhecimento da Escritura, para conhecer Jesus, para andar com Jesus, para ser como Ele. Retire de nós agora todo orgulho, toda altivez, nos quebrante, nos faça como crianças que desejam o genuíno leite espiritual. A mim e meus irmãos, não permita a mim, que sou o pó do pó, atrapalhar a Tua palavra, que é o poder de Deus, que é a revelação de Deus. Em nome de Jesus, e ajude a mim e meus irmãos, Espírito Santo, a obedecê-la. Amém. Pedro escreve a crentes, irmãos. Da agora em diante, se você não lembrar disso, nós teremos problemas. Eu vou citar um exemplo. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Isso é para crente. Entendeu? Se não, veja, maridos, amai vossas esposas, cuidai delas, dê a sua vida por elas, sejam seu pastor, vivam a vida comum do lar, tenham discernimentos, consideração para com ela como parte frágil, trate a sua mulher com dignidade, porque vocês dois são herdeiros da mesma graça, para que não se interrompa, marido, a sua oração. Isso é para crente, isso aqui é para peregrinos, é para gente que nasceu de novo, para gente que já está numa outra esfera de vida. Então, a partir do capítulo 2, verso 11, é aquilo que chamamos de parte ética da carta. Ele vai nos ensinar como viver nessa nossa peregrinação. E diante disso, nós temos algumas certezas que isso é para nós. Primeiro, Pedro 1, verso 1 e 2, ele nos chama de eleitos. Então, essa ética do reino é para os eleitos. Para quem não é loucura, é um absurdo. Depois, no verso 23 do capítulo 1, ainda ele nos chama de regenerados pela palavra. Nós nascemos de novo, não somos mais os mesmos. Os nossos pressupostos foram alterados. E por último, lá no capítulo 2, 4 a 10, último domingo, ele nos chama de pedras vivas e sacerdócios santos. É para esse povo que a ética do reino existe. De modo que o capítulo 2, verso 11, marca essa transição da identidade redentiva que temos para a ética pública e social. Marca essa transição do que Ele fez por nós e de como nós agora, como luz do mundo,
brilharemos entre os gentios. E a lógica, é claro, é uma lógica da aliança, não é? O Dr. Gerardo vos diz que a ética apostólica, ela vem da realidade redentiva já estabelecida conosco. Senão ela não existiria. É um indicativo da graça, o imperativo da santidade. Só é possível caminhar em santidade aqueles que nasceram de novo, aqueles que são pedras vivas, aqueles eleitos e escolhidos, que já não vivem mais para si, mas vivem para Cristo, que já morreram e ressuscitaram, e estão agora assentados em regiões celestes para que Ele mostre ao mundo vindouro a riqueza da sua graça. E assim, primeiramente aprendemos no verso 11a, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. O que ele nos ensina aqui? Nós temos dois termos gregos muito importantes aqui. O primeiro é esse peregrinos, que significa que nós somos residentes temporários. Quando algum estrangeiro chegava em uma tribo ou em alguma cidade, ele era chamado de peregrino justamente porque ele residiria ali por pouco tempo. E a segunda palavra importante que acompanha é forasteiro, que é outro substantivo grego, que dá a ideia de estrangeiro sem cidadania plena. É aqueles que faziam parte do grande império, mas não eram romanos. Paulo deixa isso claro, que apesar dele ser romano, ele pertencia a uma outra pátria. De modo que nós somos esses residentes temporários aqui. A nossa vida é como uma brincadeira. Basta ver essa moça que foi fazer uma cirurgia e já morreu. Já morreu. Chega em casa e põe lá no relógio da vida quantas pessoas morreram hoje no mundo. Então nós somos temporários aqui. E a questão de ser temporário está ligado a sermos estrangeiros, porque temos uma cidadania celeste. Por isso somos estrangeiros. De modo que podemos dizer que somos peregrinos em terra estranha. Cadê o presbítero João? Ainda. Ainda. Eu citei ele por causa da aula na escola dominical hoje. Ele lembrando que a questão do reino é, já somos de uma nova terra, mas ainda não. Ainda estamos aqui. E é por conta disso que ele vai dizer como que eu e você temos que viver como peregrino em terra estranha. Contudo, se eu e você não morremos para esse mundo, significa que ainda somos cidadãos dele. Então, daqui para frente, tudo que ele falar para você será loucura, absurdo. Ninguém faz isso. Servos, sedem escravos, sejam leais aos seus senhores. Ninguém faz isso. O cristão faz. A casa do cristão é diferente, o casamento é diferente, a família é diferente, porque ele já morreu. Ele tem outro princípio, ele tem outros desejos. A sua felicidade não está aqui, ela está acolá. Aqui ele tem um ministério, aqui ele representa alguém, e ele serve a um reino. Em todas as áreas da vida social dele. Pedro, claro, como bom judeu, se remete a Abraão. Capítulo 23, 1-4, quando a vida de Sara, depois de 127 anos, não é, ela morre na cidade de Queriate Arba, lá em Hebron, na terra de Canaã. Então Abraão vem lamentar e chorar por sua esposa, depois se levanta Abraão diante de sua morta, e fala aos filhos de Et, dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós. É essa a ideia que Pedro ecoa. Salmo 39, 12, ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus olhos, os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque eu sou estrangeiro e peregrino, como todos os meus pais. Hebreus 11, 13-14, todos esses morreram, se referindo à galeria dos grandes homens da fé. Morreram sem terem recebido as promessas,
Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. A igreja é um povo escatológico, vivendo entre os tempos. Repita comigo, a igreja é um povo escatológico, vivendo entre tempos. João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz assim: a consciência de peregrinação é o antídoto contra a idolatria do mundo. Eu acho isso lindo. A consciência de que eu não sou daqui me livra de ser co-participante ou compactuar com a consciência desse mundo que jaz do maligno. Esse mundo aí fora jaz do maligno. Não tem como ter amizade com ele e ser servo de Deus. Te dou um conselho: fica de lá ou fica de cá, porque senão no fim você não aproveita nenhum e nem outro. É interessante que a teologia bíblica desse texto, quando você olha o movimento de caracol do Antigo Testamento, ela volta lá no Éden, aonde o povo de Deus vive em condição de exílio. Desde o Éden, ele está em condição de exílio, desde o Éden. A história redentiva é marcada por um deslocamento desse povo até a consumação, que na verdade é o retorno de onde eles saíram. Esse é o movimento escatológico. Desde o Éden nós estamos simultaneamente em dois mundos, mas a nossa última cidadania, ou a nossa última morada, é celestial. Eu e você estamos com os nomes escritos no livro da nova cidade, da nova terra e do novo céu. Apenas vivemos em dois tempos. Por causa disso, Pedro vai dizer no verso B, a parte B do verso 11, então, já que vocês não são daqui, vos abstenham das paixões da carne, do mundo e do diabo, que fazem guerra contra a alma. Se não, vá comigo a Gálatas. Volte comigo a Gálatas. Volte a sua Bíblia a Gálatas, capítulo 5. Verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, a quem? Aos crentes de Gálatas, à igreja, aos peregrinos de Gálatas: andai no Espírito Santo e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa mesma ideia, exatamente os dois termos usados. Lá por Pedro, num grego mais clássico, ele usa o mesmo termo para concupiscência. Vos absterdes das paixões. E Paulo vai dizer: não satisfaça as concupiscências. Aí Pedro vai dizer: porque elas fazem guerra contra a alma. Aqui é a ideia de psique, de espírito, que é a mesma coisa de alma. Aqui em Gálatas, Paulo vai dizer por quê, no verso 17. Gálatas 5,17, por quê? Porque a carne milita contra a alma, ou contra o Espírito, aqui o Espírito Santo, contra aquilo que Deus está fazendo em nós, porque os dois são opostos. Agora olha o sinal no finalzinho: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha lá, para que não façais o que porventura, talvez, seja do vosso querer. A pergunta é: qual é o querer da nossa carne? Na maioria das vezes. Gálatas 5 também vai nos ajudar. Vamos lá? Gálatas 5 vai nos ajudar. Os desejos da nossa carne são... Por favor, vá comigo agora ao verso 19, Bruna. Ora, os desejos e as concupiscências da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia,
ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, invejas, bebedices, comedices e coisas semelhantes a essas. Esses são os desejos da nossa carne. Ele diz, não satisfaça esses desejos. Não significa que vocês não os terão. Vocês os terão porventura, ocasionalmente, mas não satisfaça. Porque nós somos livres do pecado. Podemos olhar para ele e dizer, não vou fazer. Não vou largar da minha esposa, não vou. Por quê? Porque Deus não deixa. Não vou. Não vou roubar, não vou. Não vou me vender, não vou. Não vou pôr uma roupa para provocar o que eu não posso satisfazer. Eu quero, mas eu não vou. Essa é a luta. Bem-vindo ao time dos peregrinos. Mas existe o que o Espírito Santo está produzindo em nós. A partir do verso 22, Bruna, de Gálatas, diz que esses que agora vão ser ditos, esses são frutos ou o fruto dele, porque ele é orgânico. É amor, que é diferente de ódio. É alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade. Eu não passo em nenhum aqui, se não for no poder do Espírito Santo. No primeiro eu já atolo. Porque esse amor aqui é o amor dele. Mas é do Espírito Santo, não é meu. O meu eu sei. O meu é da carne. Esses aqui eu conheço de cor. Agora, do Espírito é um entrave, porque é ele em mim. De modo que eu tenho que dizer, Senhor, dai-me mais do seu Espírito. Daí, Paulo dizer aos Efésios, enchei-vos do Espírito, porque quanto mais do Espírito, mais do fruto dele. Quanto menos do Espírito, mais fruto da carne. Mansidão, domínio próprio, quanto essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, a teologia da morte, já crucificaram a sua carne lá na cruz, com suas paixões e concupiscências. Vocês acham que isso é fácil, crucificar a carne? Talvez você nunca fez, por isso você não sabe o quanto isso é difícil. Você tem que pisar na goela da sua alma, todo dia. Ela é altiva e insistente. Então a guerra interna existe porque eu sou peregrino. Milita contra a alma. Pedro está dizendo e reverberando o que Paulo disse. De modo que abster-se significa um afastamento deliberado, consciente. Opa, aqui eu não vou. Rapaz, mas eu quero, mas não vou. É igual quando a Clévia faz bolo. Ela não está aí não, né? Lá na casa dela. Eu quero comer, mas eu não vou. De vez em quando eu vou e me lasco. Quando ele usa o termo paixões carnais, não são apenas desejos sexuais, mas é todo impulso desordenado, inclusive o papá. Bebedices e comedices é a mesma coisa. É que crente não lê a Bíblia, então ele demoniza a cerveja e santifica o arroz com farinha que ele come, parecendo um louco, desvairado. Mas ele não bebe. Pois bem, comedice e bebedice é tudo aquilo que passa do controle. A língua, é o controle de tudo. E a ideia do linguajar militar está aí, o mesmo que Paulo usa, eles fazem guerra. É uma linguagem militar do grego clássico, lá de Homero. Fazem guerra contra a nossa alma. Pedro descreve uma batalha interna permanente, por isso que o verbo está numa ação permanente, ou seja, nós só nos livraremos dessa batalha o dia que nós nos livrarmos dessa carne, ou seja, no dia da morte. O mestre John Owen, um grande puritano, escreveu um livro que chama Mortificação do Pecado. Retirado desse livro é apenas uma frase muito conhecida que é: ou você mortifica o pecado,
ou o pecado mortificará você. Ele faz guerra contra você. Ele te enfraquece e destrói sua vida. Ele te engana e mente para você. Todo pecado parte de uma mentira. É porque você esqueceu de ler Gênesis 3. Ali aconteceu uma mentira. Não é assim que Deus disse. Essa foi a fala do diabo. Ele faz isso até hoje, com relação a tudo. Não, não é assim que Deus diz. Aí, Eva, abestalhada, pergunta a ele, não é não? Mas o que ele disse? Ele falou, não, o que ele quis dizer é que quando você comer desse fruto, você e seu marido serão como Deus. Ó a mentira. E ela acredita na serpente. Não acredita em Deus. Vai lá, conta essa história para o seu marido. E o seu marido acredita nela. E não em Deus. De modo que a serpente engana a mulher e a mulher engana o marido. E os dois se lascaram. E nós também. Aí vem o segundo Adão, Jesus. A mesma serpente mente para ele. Não é assim que Deus disse? Transforme pedra em pão. Aí o segundo Adão faz diferente. Não, isso é mentira, não é assim que Deus disse. Deus disse que nem só de pão viverá o homem. Aí a serpente fala, eita, esse aqui está mais difícil. Não é assim que Deus disse? Pule aqui do alto do templo e ele enviará anjos para te sustentar. E o segundo Adão disse, não, não é assim que ele disse. O que ele disse é, não tentarás o Senhor teu Deus. E o terceiro e último round, pule daqui. A mesma proposta que ele fez para Eva. Pule daqui. E você será como Deus, eu te darei todo o poder desse mundo. Ele diz, somente a Ele adorarás. E somente a Ele darás culto. E diz que o diabo sai da sua presença. E a nossa teologia ensina que é aqui que ele amarra a serpente e instaura seu reino. Nós podemos dizer não ao pecado. De modo que a ética visível está agora no verso 12, mantendo exemplar. Então eu nego a natureza da minha carne. É uma antropologia reformada, a confissão de fé chama isso de corrupção remanescente. Que existe, mesmo após a regeneração, existe uma corrupção remanescente, que ainda fica ali. Daí a ideia de que a luta não nega a conversão, ela confirma a conversão. Confissão de Fé, capítulo 6. Uma cidade sitiada, ainda que tenha um rei legítimo ali, e muros, ela ainda pode sofrer ataques e ser invadida. Daí agora ele ir para a ética visível do reino, que é a conduta exemplar diante dos gentios. Esses peregrinos, no meio dessa luta da carne e do espírito, é para demonstrar fidelidade e gratidão a Deus, mas também para que seja vista entre os gentios como uma proclamação, o anúncio de Cristo por meio das boas obras. Daí ele usar o termo procedimento, mantendo o verso 12, exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Para que naquilo que falam contra vocês, chamando vocês de malfeitores, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quando eu nego, quando eu me abstenho de pecar, e eu mostro ao mundo a minha nova vida, na verdade eu estou glorificando a Deus e levando a luz ao mundo. Daí a ideia da palavra procedimento ser a ideia o modo de vida. É um modo de vida. Entendeu? Não é uma prática legalista. É um modo de vida, é uma nova vida, com uma consciência do reino, entre todas as culturas. Então não é o legalismo de falar que a mulher não pode usar calça e que o homem não pode usar saia. Porque na Escócia, os peregrinos usam saia e calça.
É viver um modus operandi do reino. É mais ou menos a confissão de fé de Paulo. Ele diz que a vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí Pedro pressupõe 3 coisas. Ele pressupõe uma sociedade hostil naquilo que os acusam. Ele pressupõe acusações que são injustas que nós sofremos. E uma marginalização moral que esses peregrinos vivem. A margem de uma moralidade. E aí, principalmente o cristianismo primitivo, era acusado de ateísmo e canibalismo. E aí ele dizer que essa subversão social deve ser vencida não pela violência cultural, mas pela excelência moral, social de uma igreja que proclama com a sua boa obra. O novo nascimento que gera uma nova proposta de vida cala a boca do ímpio. A teologia bíblica chama isso de luz para as nações, lá no Antigo Testamento. Isaías 42, 6 diz: Eu, o Kyrios, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo para luz dos gentios, apontando para Cristo, a quem nós representamos. Lá em Mateus 14, 16, ele cumpre isso. Jesus fala: agora vocês são a luz do mundo. Porque não se pode esconder uma cidade tão edificada, pedras vivas sobre um monte, não, nem se acende candeias para se colocar debaixo de algo que tampe a sua luz, mas pelo contrário, vocês estão no velador do mundo e vocês dão luz a todos. Assim resplandeça vossa luz, peregrinos e forasteiros, diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A mesma coisa que Pedro está falando. E o propósito final é lembrar que santidade é missional. Quando eu me santifico, eu proclamo a glória de Deus. Eu estou dizendo, Ele existe. Olha para mim. Lá no verso B, para que venda suas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O que é esse dia da visitação? Provavelmente o juízo, ou a conversão desses gentios. Referindo-se ao momento em que Deus intervirá, salvificamente ou com juízo. Tanto um quanto o outro, eles lembrarão das nossas boas obras. O N. Gruden, um grande comentarista sistemático, diz que a vida santa dos peregrinos e forasteiros da igreja é instrumento real no plano soberano de Deus para salvar as nações. A santidade não é uma autopreservação moral. Isso aí nós já passamos disso. Somos maduros. A santidade é instrumento redentivo. Põe isso na sua cabeça. Quando você faz 40 anos de casado, isso é um instrumento redentivo. Seu vizinho vai falar: rapaz, como que isso é possível? Quando o seu chefe fala: pode sair daqui. Porque eu sei, esse aqui eu sei quem é. E o seu chefe nem crente é. Talvez ele nem sabe que você seja. Mas ele fala: pode deixar, porque esse aqui de todos, eu ouvi esses dias várias vezes de um membro aqui da igreja. O chefe falando: todo mundo me rouba. Você não. Porque você é crente. E o cara não está nem perto de você. E existe, claro, uma harmonização confessional dentro desse tema que Pedro está usando. Por exemplo, santificação progressiva. Nossa confissão, capítulo 13. As boas obras como frutos da fé. Confissão de fé, capítulo 16. E o catecismo, a pergunta 75, que a gente está estudando aqui, santificação enfraquece o pecado. Então, quando você busca a santificação e vai pisando na goela da sua alma altiva, você vai enfraquecendo aquele negócio, até que finalmente você vence.
De modo que a confessionalidade reformada, irmãos, do qual nós somos herdeiros, a santidade é necessária, ela não é meritória nem de longe, ela é apenas a evidência de um chamado que é eficaz. Eu chamo, transformo e nós somos agora feitos novas criaturas. Não de um dia para a noite, estamos sendo construídos. Agora eu queria que a Bruna pusesse, você lesse comigo, as aplicações pastorais, por favor. Vamos ler juntos? Primeiro, contra a assimilação cultural, esse texto tem que ser aplicado. A igreja contemporânea sofre tentação de, primeiro, juntos, diluir a doutrina. É falar de um Deus que, por ser o Deus da graça, não requer de nós vida com Ele. Segundo, para isso, nós o quê? Adaptamos o quê? Moralidade. É isso que a gente tem a tentação de fazer. Adaptar a moralidade. E por último, a gente faz isso para quê? Buscar aprovação pública. Nós não podemos fazer isso. Identidade, lê comigo, precede o quê? Relevância. A verdade é se Ele te conhece no dia do juízo. Não é ter relevância aqui. Que bobagem. Eu não dou conta disso. Você adapta uma moralidade que é uma mentira para ter relevância aqui. Para quê? Olha quem está do seu lado aí. É pecador igual você. Não é ele que vai te julgar. Identidade precede importância. 2, contra o isolacionismo. Não é isso, não é? Ser peregrino não é ser sectário. Kuyper, que foi um grande reformador holandês, dizia isso: não há 1 centímetro da realidade sobre o qual Cristo não declare que é dele. Ou seja, peregrino é chamado para ir. E enquanto ele ir, ou enquanto ele vai, ele alumia o mundo com as suas boas obras. Terceiro, para líderes e para quem gosta de teologia e a pastorada fora e quem mais for. Vamos ler juntos? Intelectualidade sem santidade compromete o testemunho. Quanto mais você sabe, mais o seu parecer tem que ser mais elevado. E para a igreja local, para nós, vamos ler juntos? O maior argumento apologético não é o debate, que está muito comum hoje em dia, podcast. Mas é o caráter, o que está muito ruim hoje em dia. Apologética antigamente era feito com quem eu sou. Hoje é feito pelo que eu sei. Aí vira debate filosófico. Podcast. Saudoso Shed falava isso. Conclusão. Pedro ensina aqui. Primeiro, leia para mim. Somos, isso significa o quê? Identidade escatológica. Vivemos entre 2 tempos. Segundo, lutamos internamente. Isso é o quê? Uma batalha contínua. Vivemos exemplarmente. Significa uma. E por último, visamos o quê? A glória de Deus, que é o nosso propósito final. Fica de pé, vamos orar.